Isso, agora está gravando. E eu vou começar a fazer a projeção da nossa apresentação de hoje. Só um momento. Opa, aqui. Isso. Então, projetado. Agora aqui, pronto. A apresentação. Então, hoje nós iremos ver a natureza humana, mas como eu disse, sem esquecer da natureza divina. Mas iremos aprofundar sobre dois temas da natureza humana, que se chama vontade e operação. E isso é um dogma da nossa fé. Muitos acho que nunca nem ouviu falar sobre este dogma cristológico, né? É um dogma lá bem antigo, da Calcedônia, da época do Concílio de Calcedônia. O dogma era definido como: Jesus é uma pessoa, mas que possui duas vontades e duas maneiras de operar. Acho que pouquíssimas pessoas já ouviram falar desse dogma, né? Da vontade e operação de Jesus. Mas por quê? Por que falar desta vontade e desta operação de Jesus? E aí eu coloco essas três perguntas que vai ajudar na nossa reflexão. Primeiro, como entender as imperfeições do corpo de Cristo? Opa, como assim? O corpo de Cristo é imperfeito? De que modo Cristo possuía um corpo? Seu corpo era perfeito? Agora nós podemos falar assim, meu Deus, que pergunta é essa, né? Como que o corpo de Cristo é imperfeito? Ou o corpo de Cristo era perfeito? Antes da gente dar um passo para frente, né? Vamos tentar clarear essas três perguntas. A gente tem que entender imperfeição, veja bem, não como que existisse algo de errado no corpo de Cristo. Não é isso. A imperfeição está ligado à condição de limitação. Vejamos bem, o corpo de Cristo, ele é imperfeito no sentido de sua limitação. Todos nós temos as nossas limitações. Como assim, Frei? Por exemplo, nós não podemos tudo. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações. Então, nós somos imperfeitos, né? Algo perfeito que é Deus, tudo pode. Agora, o corpo humano de Cristo é um corpo humano igual a todos nós, que tem as suas limitações. Então, o corpo humano não pode tudo, mas temos que entender que esse Jesus também tem um divino. E aí, pelo divino, ele pode. Por isso que ele realiza milagres. Deu para entender essa questão do corpo? O corpo é imperfeito por causa que o corpo tem as suas limitações, igual a qualquer corpo de qualquer ser humano. Entretanto, neste corpo humano habitava também um ser divino. Por isso que quando a gente fala de Jesus, não dá para separar o humano do divino. Não tem como a gente só falar do divino e esquecer do humano, ou falar do humano e esquecer do divino. Ambas naturezas caminham juntas. Lembra que no encontro passado, inclusive, a gente falou, citando frases da patrística, né, dos santos da patrística, que eles diziam bem assim, que Cristo só pôde curar a nossa enfermidade porque ele assumiu um corpo. A enfermidade do pecado, né? Cristo só pôde salvar-nos do pecado porque ele assumiu o pecado. Ele assumiu um corpo imperfeito. Isso é o mais bonito. Ele assumiu um corpo imperfeito para que cada um de nós aqui pudéssemos ser perfeitos, curados.
O Cristo assume o pecado para que nós possamos, então, ser redimidos, salvados. Cristo assume um corpo imperfeito para que nós possamos ter um corpo perfeito, um corpo glorioso. Então, deste modo, a gente tem que entender o que é essa imperfeição e o que é perfeição do corpo de Cristo. Tá certo? E aí, então, depois disso, agora a gente dá mais um passo. Vejamos, se até agora nós falamos que o corpo de Cristo é um corpo totalmente humano, 100% humano, logo, ele possui as chamadas faculdades humanas. O que são as faculdades humanas? Está aqui, ó. Faculdade humana é tudo aquilo que é comum à natureza humana. Ter vontade, a inteligência, a memória, a razão, capacidade de pensar, capacidade de escrever, capacidade de se alimentar. Tudo isso são as faculdades humanas. Não é algo divino, é algo humano. Possuir uma inteligência, possuir uma memória é algo da nossa natureza. Lógico, a gente não vai entrar aqui em outros detalhes, porque a natureza também divina possui uma vontade. A natureza divina também possui uma inteligência, tá? Mas nós não iremos entrar nesses meandros aqui. A gente vai falar só de Jesus Cristo. Deste modo, quando a gente fala vontade, é vontade mesmo. Por exemplo, vontade de beber água, né? Isso é uma vontade. Vontade de dormir, vontade de comer. Tudo isso é algo humano, né? Não tem nada aqui de diferente. Nada aqui tem de diferente. Entretanto, aí vem agora uma outra frase. Todas as faculdades humanas está ligado à alma. Vejamos bem, isso é um conceito teológico, tá? Isso é um conceito teológico antigo, inclusive. E é um conceito que é levado até hoje, tá bem? O que quer dizer alma? Alma, na teologia, lógico, teologia e filosofia, podemos colocar quase que juntos assim, né? Alma está relacionado com tudo isso que faz parte dessa faculdade humana. Alma está relacionado com vontade, com inteligência, com memória, com razão, com sentimentos, né? Tudo isso está relacionado à alma. Por isso que o homem é corpo e alma. Essa alma ligada a essas vontades, vejamos bem, olha que vocês já vão agora, já vai ficar bem prático. A alma está ligada à vontade e o corpo está ligado à operação. Como assim, Frei? A gente vai chegar aí, já já, tá? Vou deixar só nessa premissa. A alma está ligada à vontade e o corpo está ligado à operação. A gente já chega na operação já já. Se Jesus possuía uma alma humana, como afirma o dogma, porque ele é 100% humano, verdadeiramente humano, logo, Jesus possuía todas essas faculdades humanas. Jesus possuía vontade, inteligência, memória, razão. Jesus tinha dor, Jesus teve sofrimento, Jesus sentiu sede, Jesus se angustiou, Jesus chorou. Tudo igual uma pessoa comum é capaz de ter. E a declaração dogmática aqui, ó, cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma operação física. Já vamos entrar aqui, tá? Mas eu queria deixar esta pergunta aqui. Se a alma é a morada dos sentimentos e vontades, Jesus possuía sentimentos e vontades? Possuía. Como eu acabei de falar, 100% humano. Logo, aí vem um probleminha que depois já vai ser resolvido. Se Jesus tinha vontade própria, ele tinha liberdade, ok? Se ele tinha a liberdade de não fazer a vontade do Pai?
ele tinha liberdade de falar assim: não, eu não quero fazer nada disso. Não quero pregar o reino, não quero. Não quero. Será que Jesus tinha essa liberdade? Ou de que modo a liberdade de Cristo, a liberdade de Jesus, assumiu a vontade divina? Então aí a gente dá mais um passo, que é sobre a vontade. Em Jesus havia duas vontades, a divina e a humana, em uma única pessoa, Jesus Cristo. Então Jesus tinha uma única, ele era uma única pessoa, mas tinha duas vontades. Lembra que em várias passagens, né, que ele diz bem claro: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. Aí nós percebemos uma vontade divina, né? É uma vontade daquele que enviou. Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que que enviou ele, o Pai. É uma vontade divina. Entretanto, número 1, Jesus possuía, ali a letra A está errada, né? Jesus possuía um livre arbítrio. Ou seja, em Jesus havia a liberdade da escolha. Jesus podia escolher. Jesus era livre. Como todos nós aqui somos livres. Todos nós temos a nossa liberdade. Então, se em Jesus havia duas vontades, logo em Jesus havia a liberdade de se fazer o que se sente, porque a vontade humana é essa liberdade de fazer o que se sente. Agora vem, deste modo, ele veio fazer a vontade do Pai. Essa é a grande missão de Jesus, o Filho. Como ele mesmo disse, né? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que Deus me enviou. Aí vem, a vontade divina foi assumida na vontade humana. Como assim? Por Jesus ser livre, ele, na sua liberdade humana, assumiu, na sua liberdade humana, a vontade divina. Então, Jesus poderia escolher? Escolher, poderia. E o que ele escolheu? A vontade divina. Então, Jesus era humano. Ele poderia escolher entre o errado entre fazer a vontade do Pai e não fazer? Tinha essa liberdade. Mas, então, a sua vontade humana assumiu, ou seja, escolheu fazer a vontade divina. E aí vem Santo Ambrósio, né? Ele se ofereceu porque queria. O que quer dizer essa frase? Que Cristo, quando assume a cruz, quando assume o sofrimento e quando assume a sua morte, ele fez isso porque queria. Não porque, como diz São Cirilo aqui embaixo, ó, ele não foi morto coagido, nem foi preso por violência, mas voluntariamente. Então, Cristo voluntariamente sofreu na cruz. Por quê? Porque a sua vontade humana, que dá a liberdade humana, na sua liberdade, ele escolheu fazer a vontade do Pai, fazer a vontade divina. Isso é muito bonito quando a gente percebe, né? Que Cristo, esse sofrimento e a morte de Cristo, não foi algo coagido, ou seja, não é que Deus Pai queria que seu filho sofresse. Não foi isso. Cristo, na sua liberdade, escolheu fazer a vontade voluntariamente de Deus e assumiu isso até as últimas consequências, que foi a morte. Deste modo, o que o magistério, ou seja, o que a igreja declara sobre a vontade de Cristo? Que a vontade que Jesus, da vontade de Cristo, Cristo voluntariamente se submeteu aos sofrimentos da sua carne. Ou seja, voluntariamente ele aceitou a cruz. Não foi imposto a cruz a ele. Ele aceitou. E aqui é muito bonito quando vocês
Agora vamos perceber mais claramente naquela leitura de Isaías, como que é levado a ovelha ao matadouro? Como que é levado a ovelha ao matadouro, segundo o profeta Isaías, do servo sofredor? A ovelha levada ao matadouro, ela gritava, como diz a leitura do Isaías, ela ia em silêncio. Depois faz aquela comparação, né? E oferecia a barba para me arrancarem, né? A leitura lá da Semana Santa, né? A leitura do Domingo de Ramos e da Sexta-feira Santas de Isaías, né? Então, o servo sofredor de Isaías, a gente percebe que ele foi levado ao matadouro em silêncio, né? Voluntariamente. Não foi algo que... Por isso que Cristo não podia sair gritando, que Cristo não podia sair esperneando. Por quê? Porque ele voluntariamente assumiu a dor, a cruz. A vontade de Cristo, humana, assumiu a vontade divina do Pai. Voluntariamente. Isso diz o Concílio de Constantinopla. E o Concílio de Latrão vai dizer que sofreu espontaneamente por nós. Como assim espontaneamente? O que é algo espontâneo? É algo não forçado. Ele não foi forçado. Ele não foi imposto. Ele espontaneamente se ofereceu por nós na cruz. Ele espontaneamente assumiu a dor. Ele espontaneamente assumiu o sofrimento. Então, por isso que essas duas palavras, a gente, às vezes, até muda um pouco a nossa concepção de dor e de sofrimento de Jesus. Porque parece que tudo já estava programado, né? Parece que já estava programado, ele vinha à Terra, sofrer e morrer. Não estava. Não estava. Porque se estivesse, então ele estava sendo coagido. E não é coagido. Jesus não foi coagido. Jesus voluntariamente quis fazer a vontade do Pai. E espontaneamente sofreu as dores. Sofreu a morte de cruz. Então, espontaneamente e voluntariamente, essa questão da vontade. E aí, então, vem uma outra parte dessa vontade. Jesus possuía a vontade de pecar? Por quê? Por que eu faço essa pergunta? Porque se Jesus não pecou, né? A gente sabe que ele não pecou. Ele era imaculado, igual a sua mãe imaculada. Não havia pecado. Ele tinha a impecabilidade. Mas ele tinha a vontade de pecar? E agora? Tinha a vontade ou não? E aí nós temos que entender, primeiramente, esses dois conceitos para poder responder essa pergunta, que é chamado o conceito de pecabilidade e o conceito de defectibilidade. Muito simples. Vai perceber que os nomes é meio assim, mas o que significa é muito fácil. Conceito de pecabilidade é o chamado pecado original. O que é o pecado original? O pecado original nada mais é que a nossa tendência de pecar. Né? O que é um pecado original? O pecado original não é um pecado. É essa tendência que o homem tem de pecar, de cometer um erro. Então, por exemplo, diante do certo e do errado, às vezes nós caímos no errado. Caímos no errado por quê? Porque temos esse pecado original, né? Essa mancha, essa inclinação que a gente fala, né? A palavra certa é inclinação. Então, e aí tem a questão do batismo, né? O batismo, ele não é que ele tira o pecado original de nós, não. O batismo, ele nos dá a graça de vencermos o pecado original, certo? Mas aí é outra coisa, a questão do batismo. Mas o pecado original é essa tendência de nós cairmos no pecado.
E aí tem o conceito de defectibilidade. O que é essa questão da defectibilidade? Defectibilidade quer dizer defeito, né? É uma coisa defeituosa. O pecado, vejamos bem, o pecado, todo pecado é fruto da defectibilidade humana. Essa defectibilidade é o mau uso da liberdade. Ou seja, quando os nossos pais pecaram, Adão e Eva, eles tornaram o homem defeituoso. Vejamos bem, Adão e Eva, como a gente tem, né? Os nossos primeiros pais, eles erraram. Eles, por ser os primeiros, como eles erraram, logo todos os que vieram depois, e aí vem o conceito de geração, né? Por isso que o pecado, e é um conceito de Santo Agostinho, né? De geração. Nós herdamos dos nossos primeiros pais essa defectibilidade, esse defeito que é o pecado. Deu para entender? É como se, por exemplo, Adão e Eva fosse um molde. E, de repente, esse molde quebrou um pedacinho desse molde. Todos os outros que saíam deste molde, todas as peças que saíram deste molde vão sair com defeito. Defectibilidade. Então, os nossos pais, os primeiros pais, eles não tinham pecado. De repente, houve a pecabilidade, houve o pecado, houve essa tendência. Logo depois, todos os outros se tornaram defeituosos. É como se a gente tivesse, não sei, deixa eu ver, para ficar também fazendo uma imagem de santo, por exemplo. A gente faz essas imagens de gesso, né? De santo. Então nós temos um molde. Se eu estrago o molde, o que acontece? Todas as outras imagens de gesso de santo vai sair quebrada, com defeito. Isso quer dizer a defectibilidade e a pecabilidade. Deste modo, agora vem a questão de Jesus para poder responder a pergunta. Jesus, ele não tem nem a pecabilidade e nem a defectibilidade. Por quê? Porque Jesus é o modelo do nosso que Deus deixou para o homem. Jesus, se Adão e Eva é os primeiros pais, Jesus é o modelo, como se Deus, Pai Criador, tivesse olhado para Jesus e criado Adão e Eva. Então Jesus é o modelo perfeito de homem. Ele é o modelo perfeito de ser humano. Não existe defeito, não existe defectibilidade em Jesus. Não existe pecabilidade em Jesus. Por quê? Porque ele é o modelo. Se Adão e Eva, os primeiros pais, tiveram o pecado e o defeito e foi transmitido para todos nós, Jesus não tem como, porque Jesus é este grande modelo da qual nasceu todo o gênero humano. Olha que bonito, né? Deus Pai, ao criar o mundo, ele olha para seu Filho Jesus Cristo e disse: faça-se, fiat, faça-se. Então, Jesus é o grande modelo. Esse é um dos títulos mais bonitos que eu acho de Jesus e que às vezes tem nas orações da missa, né? Jesus Cristo, o modelo de ser humano. Porque, de fato, ele é este modelo, este molde, da qual o Pai olhou e criou toda a humanidade. Tem até uma leitura de Paulo, né, que agora não me recordo em qual carta, que ele vai dizer que nele e para ele, ou seja, em Jesus e para Jesus, todas as coisas foram criadas. Como assim, né? Que nele, quando o Pai olha nele, todas as coisas foram criadas. Todas.
Então Jesus tinha vontade de pecar? Não. Não tinha como Jesus ter vontade de pecar. Por quê? Porque Jesus não tinha o defeito do pecado. Ele não tinha esse defeito. Então ele não tinha essa vontade de pecar. A faculdade, aí vem, a faculdade para escolher o mal não é a essência da liberdade, mas sim um defeito do mau uso dela cometido pelos nossos pais. O que isso está querendo dizer? Que fazer o mal, porque às vezes a gente tem esse ledo engano, né? As pessoas fazem o mal porque elas têm a liberdade de escolher entre fazer o mal, o certo ou o errado. Não só isso. Não é isso. Não é essa a questão. Porque a gente coloca a liberdade como a essência ou como a consequência dos nossos erros. Tá dando para perceber? Porque é muito fácil, né? A gente falar assim, eu cometi tal coisa de errado porque eu tenho a liberdade e eu escolhi fazer essa coisa errada. Aí eu coloco a liberdade como a culpada, não eu. Tá dando para entender? Porque às vezes a gente tem a liberdade é um dom, gente, lindo dado por Deus a nós. Ela não pode ser causa das minhas justificativas pelos meus erros. Eu tenho a liberdade, eu vou escolher fazer o errado. Não, a liberdade é um dom de Deus. Você não escolhe fazer o errado por causa da liberdade. Você escolhe fazer o errado às vezes porque nós temos este defeito, essa defectibilidade que nos joga às vezes para fazer o errado. Não é que a liberdade seja a essência dos nossos erros. É o nosso defeito. É essa tendência que nós temos de fazer o errado. Vontade sensitiva e vontade racional em Jesus. Muito, muito tranquilo. Vontade sensitiva está relacionado tudo aquilo que é dor, fome, sede, cansaço, sono. Toda essa vontade sensitiva, chamados também de apetites, né? Não havia interferência da vontade divina. Como assim? A dor é algo, ou fome, ou sede, ou sono, ou cansaço. Tem alguma interferência divina aí? Não, não tem interferência divina nenhuma. É somente algo puramente humano. Sentir dor, sentir fome, sentir sede é uma vontade puramente humana. Mas agora tem um outro tipo de vontade, a chamada vontade racional. O que é essa vontade racional? Inclusive foi Santo Tomás de Aquino, né, que coloca esse conceito de faculdade racional. A vontade racional é a vontade de realizar as coisas. Como assim, Frei? Por exemplo, essas vontades sensitivas estão mais ligado a questões fisiológicas, né? Dor, fome, sede, tal. Está relacionado a questões fisiológicas. A vontade racional não é uma coisa fisiológica ou uma coisa instintiva. É uma coisa que está relacionado à realização de projetos, realização de coisas na nossa vida. Por exemplo, eu tenho vontade de casar. Não é só algo fisiológico casar, né? Não dá para a gente reduzir o casamento a uma vontade fisiológica. Não, é uma vontade racional. Ou eu tenho vontade de fazer uma faculdade de direito, por exemplo, né? Isso é uma vontade racional. É uma vontade pensada, estudada, é um projeto para a tua vida. Não é algo fisiológico igual à vontade sensitiva, como dor, fome, sede, etc. e tal. Deste modo, como que diz Santo Tomás de Aquino, né? Esta vontade racional, quando Cristo fala, né?
Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta vontade que Jesus está falando, ele está falando dessa vontade racional, que não está relacionada a algo sensitivo, de apetites. Está relacionado a uma vontade racional, a um direcionamento da sua vida, a uma opção fundamental da sua vida. Isso é a vontade racional. É uma vontade pensada, estudada, programada, né? É uma vontade racional. Pela vontade divina, Jesus queria sempre fazer... pela vontade racional, desculpa. Pela vontade racional, Jesus sempre queria fazer a vontade divina. Por isso, Jesus disse: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Lá em João 17, né? Que é a oração sacerdotal. Deste modo, a vontade humana racional foi um querer sempre fazer a vontade divina. Jesus não tinha... Ele é como se ele tivesse assumido por inteiro essa vontade divina. Ele disse: é isso que eu quero. Eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. Então, toda a sua vontade racional, toda a sua vida foi a partir desta escolha que ele fez em fazer a vontade do Pai. Eu acho isso aí tão bonito, né? Que a gente começa a perceber que Jesus não foi coagido a fazer nada. Ele assumiu a vontade divina na vontade humana, na vontade racional. E aí, nós temos... só para citar mais uma frase daqui. Isaías 57, 3. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Essa é a leitura do servo sofredor de Isaías 53, versículo 7. Por que Cristo não abriu a boca? Isso é bonito. Por que a paixão de Cristo é em silêncio? Por que várias vezes Pilatos perguntava para Jesus e Jesus permanecia em silêncio? Por que ele não falava? Ele justamente não falava porque ele veio fazer a vontade do Pai. Ele colocou a sua vontade humana na vontade divina. Por isso que Jesus não tinha que dar satisfação humana nenhuma para ninguém. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade divina. E ele ia levar isso até as últimas consequências. Então, Jesus permanece em silêncio justamente porque ele assumiu essa vontade divina na vontade humana. E aí vem operação. Operação é todo ato de vontade se tornando em ação. Como assim? Muito simples. Por exemplo, como eu tinha falado, né? A vontade está ligada à alma e o corpo está ligado à operação. Você está com vontade de beber água. Vontade. Para você beber água, você tem que fazer o quê? Levantar da cadeira, ir lá, encher um copo d'água e tomar. Tudo isso é uma ação, que a gente chama de operação. Então, para eu realizar algo, não basta só a vontade, né? A gente também tem que fazer algo. Isso se chama operação. Por isso que operação é todo o ato de vontade se tornado em ação. Estou com vontade de dormir. Então, você tem que fazer o quê? Deitar. Isso é uma operação. Deitar é uma operação. Estou com vontade de comer um bolo. Você precisa lá ou comprar o bolo ou fazer o bolo. Então não basta você ter, como diz o ditado, né, boa vontade. Você tem que também se movimentar, né? De boa vontade a gente não se alimenta. Essa é o que quer dizer operação. Operação é que você precisa fazer algo. Porque senão não vai acontecer. Não basta a sua vontade. Deste modo, em Jesus Cristo havia também duas operações.
Havia dois movimentos. Em Cristo há também duas operações chamadas de teândricas, isto é, próprias do Deus homem. O que quer dizer a palavra teândrica? A palavra teândrica quer dizer isso aqui que está aqui na última palavra, Deus homem. Só Jesus é teândrico, Deus homem. Em um ser, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Entendeu? Teândrico, né? Teândrico quer dizer Deus e homem. Deus homem. Deste modo, afirmamos sem erro para que Jesus operasse divinamente o milagre, ele fazia esta operação, ou seja, ele realizava o milagre mediante as operações humanas. Como assim? Vamos lá, pegar uma passagem para ficar bem claro. João 9, do 1 ao 7. João 9, do 1 ao 7. Vou ler, que vai ficar bem fácil de entender. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, pergunta-lhe os discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? Nenhuma coisa nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer as obras daquele que enviou, enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então, cuspiu no chão e, fazendo lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te ao tanque de Siloé. O homem assim fez e, depois de se lavar, voltou vendo. Aqui nós temos duas operações. Vejamos bem. Jesus caminhava, é a primeira coisa, e viu um homem. Caminhar e ver é algo humano, não é? É uma operação humana. Todo mundo aqui caminha e todo mundo aqui vê. Lógico, temos os cegos, né? Mas digamos, vamos assim usar essa questão geral, né? A maioria das pessoas caminha e a maioria das pessoas vê. Até aqui não tem nada de extraordinário. Aí vamos lá logo no versículo 6. Então, cuspiu no chão. Opa, outra coisa que é uma operação humana. Todo mundo aqui é capaz de cuspir no chão. É algo humano. Fazendo lama com a saliva. Isso também é possível. Se eu cuspir no chão, num barro, e passar minha mão no chão, vai virar uma lama. Aquele cuspe, né? Aquela terra. Depois Jesus pega isso e espalha sobre os olhos do cego. Eu também posso fazer isso. Eu posso cuspir no chão e espalhar no meu olho, no olho de alguém, essa lama. Até aqui não tem nada de sobrenatural. E disse-lhe, aí Jesus depois vira para ele e fala assim, vai lavar seus olhos no tanque de Siloé. O homem foi e depois viu. Deu para perceber que a operação divina se realiza por meio da operação humana? Quando Jesus faz milagres, ele não inventa algo que está fora da realidade humana. Ele realiza um milagre, ele faz a operação divina por meio da operação humana. Outra passagem. Não vou ler, mas eu vou recordar. Quando Jesus caminha sobre as águas, que depois ele chama Pedro, caminhar não é algo humano? É. Caminhar é. Mas caminhar sobre as águas é algo divino, porque nenhum homem é capaz, por força própria, de caminhar sobre as águas. Mas caminhar é uma operação humana. Entretanto,
Dentro do caminhar humano, Jesus realiza uma operação divina, que é caminhar sobre as águas. Todos os milagres de Jesus, todos, vocês podem pegar todos os milagres que nós temos na Bíblia de Jesus. Nenhum milagre de Jesus é algo ou operado extra-humano. Como assim? Jesus não tirava do bolso uma essência que existia só no céu e curava alguém. Não. Ele pegava o guspe, ele tocava, ele ia nos enfermos. Alguém, né? Uma mulher me tocou, né? Aquela mulher que tinha hemofilia. Ou seja, são todas coisas humanas. Entretanto, por meio das suas operações humanas, mas como ele era divino, também acontecia a operação divina do milagre. Deu para entender essa questão da operação divina na operação humana? Que os milagres de Jesus é feito humanamente, mas acontece divinamente, porque em Jesus habita a humanidade e a divindade. Jesus não tinha como fazer um milagre sem se utilizar das coisas humanas. Ele se utilizava do sopro, do toque, do vinho, né? Da água, depois o milagre do próprio corpo e sangue. Tudo coisas humanas. Olha que bonito, a nossa missa. A nossa missa é um grande banquete. É um grande banquete sacrificial, mas é um banquete. O que é um banquete? Onde nós se alimentamos. Se alimentar não é algo humano? Entretanto, essa operação humana de se alimentar se tornou uma operação divina, que é a realização do milagre, do corpo e sangue. Então, a operação divina se realiza por meio da operação humana. Por quê? Porque Jesus não é um super-homem, nem um super-deus. Jesus é humano e divino. Então, ele não poderia realizar um milagre fora dos âmbitos humanos. Jesus, não é que ele não... É até estranho a gente falar que Jesus não podia fazer tal coisa, porque tudo pode, né? Ele tudo pode. Mas lembramos lá daquela primeira pergunta que eu fiz, da imperfeição do corpo. A imperfeição no sentido de limitação, tá certo? Porque, por exemplo, se a gente for pensar assim, Jesus poderia sair da cruz voando? Poderia, poderia. Mas Jesus tinha um corpo. E este corpo tem limites. Então, logo, ele não iria realizar isso, porque ele também era humano. Não sei se está dando para entender que as duas coisas elas têm que caminhar juntas. Porque se a gente dá importância somente para uma, o humano e o divino se separam. Jesus podia, né, como eu falei, sair da cruz? Poderia. Ele poderia. Jesus podia ter morrido e já ressuscitado na mesma? Poderia. Mas ele tinha esses limites, essas imperfeições, que são os limites humanos. Justamente porque ele era humano, mas também divino. Então jamais você vai ver Jesus fazendo poção mágica, né? Porque não existe isso. Ele era humano. Nenhum dos seus milagres ele vai fazer poção mágica. Nenhum dos seus milagres ele vai tirar um elixir que só existe no bolso de Jesus, porque é divino. Não existe. E não vai existir. Então, é isto que quer dizer esta frase. A operação divina se realiza por meio da operação humana. E aí nós temos os chamados 3 tipos de operação. A operação divina, que é exclusiva de ordem sobrenatural. O que quer dizer isso? É aquela que é de exclusividade divina. A criação, conservação, providência. Ou seja, criar, dar a vida.
Isso cabe somente a Deus. É chamado de operação divina. Por isso que é exclusiva de ordem sobrenatural. Mas olha que interessante, né? Porque quando Deus criou o mundo, Jesus já estava lá. Porque Jesus é o Filho de Deus. E Jesus é Deus. Depois de um tempo, ele se encarnou. Ele veio à Terra. A gente já falou isso na primeira aula, né? Ele assumiu uma condição humana, uma natureza humana. Então, Jesus estava lá na criação do mundo? Estava. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho. Só que lá estava somente a sua divindade. A humanidade não estava lá. Somente a divindade. Então, na criação do mundo, na geração da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam unidos, juntos, somente divino. Isso quer dizer operação divina. Operação humana quer dizer exclusiva de ordem natural. Comer, beber, andar, falar, né? Então, para eu comer, eu tenho que comer, me alimentar. Para eu andar, eu tenho que colocar meus pezinhos no chão e andar. Para eu dormir, eu tenho que deitar e dormir. Isso daí são chamadas operações humanas, que é exclusiva de ordem natural. Deus não dorme. Não tem sentido Deus dormir. Isso é coisa nossa, né? Deus não come bolo, porque comer bolo é algo nosso. É uma operação na vontade nossa. Tá dando para entender que existem esses dois tipos de coisa, né? Uma que é de ordem exclusiva de Deus e uma que é de ordem exclusiva nossa, natural. Só que Jesus, ele participou dessas duas. Por isso vem a operação teândrica, porque ele é Deus e homem. Ele participou da operação exclusiva de ordem sobrenatural divina. Depois ele participou também dessa ordem natural quando ele assumiu a sua condição humana. Então, em Jesus, nós chamamos de operação teândrica. O que é teândrica? Justamente onde uma está subordinada à outra. Ou seja, para que Jesus, aí vem bonito, é o que eu acabei de falar, basicamente, né? Para que Jesus realize algum milagre divino, ele precisa realizar isso dentro de uma operação humana. Para que Jesus curasse o cego, o que ele fez? Ele cuspiu, ele fez a lama e ele curou. São algo humano. Por isso que uma está subordinada à outra. A operação humana está subordinada à operação divina para a realização dos milagres. Senão não tem, senão não existe. Senão, tá dando para entender? Parece que fica estranho, né? Mas não é estranho. É bem claro. Para que Jesus realize o milagre, ele precisa fazer esse milagre humanamente. Ele não inventou nada que escapasse da nossa racionalidade. Isso quer dizer operação teândrica, onde ele se utiliza das operações humanas para realizar a operação divina. Ele se utiliza de algo exclusivamente humano para realizar algo que é de exclusividade sobrenatural, que são os milagres. Olha que questão mais interessante é Jesus Cristo. Uma ligada à outra. Não tem... Por isso que o dogma é muito bonito, muito claro. As duas naturezas caminham juntas, nunca estão separadas. E por fim, os chamados graus máximos. Jesus humano é elevado aos graus máximos da perfeição humana. Então, o corpo de Cristo é perfeito, é elevado aos graus máximos. Jesus, como afirmamos, não é um super-homem, mas um homem completo. Por quê? Porque ele é o modelo do ser humano, de todas as graças e perfeições santificantes. Então, em Jesus existe toda a graça e toda a perfeição de santidade. Toda. Deste modo, a alma de Cristo era perfeita.
mesmo sendo uma alma humana. Mesmo possuindo uma razão, uma inteligência, uma vontade, a liberdade, isso tudo relacionado à alma, né? Mesmo isso, a alma humana dele era perfeita. Era elevada aos graus máximos da santidade. Com essa afirmação, podemos também afirmar que Cristo possuía, em grau perfeito, todas as virtudes naturais compatíveis com seu estado. O que quer dizer isso? Todas as virtudes do amor, da esperança, caridade, né? As chamadas virtudes teologais também, né? A temperança. Todas essas virtudes era perfeita em Cristo. Por isso que em Cristo não pode haver contradição. Por que era perfeita? Porque ele era Deus e era humano e era modelo de ser humano, para que nós víssemos ele e procurássemos a imitar. Porque não tem como uma pessoa, quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa é um modelo, é um exemplo para mim. Digamos, uma pessoa que é uma excelente chefe de cozinha, ou um excelente chefe de cozinha. Nossa, ele é um exemplo assim para mim na questão da gastronomia, da comida. Ou seja, eu elevei ele a um grau máximo, né, daquilo que eu tenho como perfeição de comida. Não elevei? Porque a partir do momento que eu descubro uma pessoa que é melhor que ele, a outra pessoa vai acabar sendo o maior. Em Jesus, todas as virtudes são perfeitas. Por quê? Porque ele é o exemplo para todos nós de todas as virtudes. Quer uma virtude do perdão? Olhe para Jesus. Jesus é o exemplo máximo de perdão. Quer um exemplo de amor? Olhe para Jesus. Jesus é o exemplo máximo da virtude do amor. Quer um exemplo da esperança? Olhe para Jesus. Jesus é o exemplo máximo da esperança. Não tem outro. Não tem outro modelo. É ele. E por fim, de igual modo, podemos afirmar que Cristo, em Cristo, né, também possuía um grau perfeitíssimo dos dons do Espírito Santo. Como que a gente pode afirmar isso? Por causa da leitura de Isaías 11, 2, 3. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de compreensão e temor de Deus. Ou seja, todos os dons do Espírito Santo, todos em máximos graus, está em Jesus Cristo. O dom de sabedoria, inteligência, conselho, força, compreensão, temor de Deus, piedade, todos os 7 dons que nós conhecemos e que a igreja elenca, em Cristo havia a perfeição desses dons do Espírito Santo. Justamente por quê? Porque a humanidade de Jesus Cristo, vejamos bem que essa é a frase final e a mais bonita para fechar tudo isso. A humanidade de Jesus Cristo é o caminho que ele nos deixou para atingirmos a sua divindade. Vou até repetir. A humanidade de Jesus Cristo é o caminho que ele nos deixou para atingirmos a sua divindade. Ou seja, não é que nós precisamos fazer algo que ultrapasse a nossa humanidade. Não. Para ser santo, nós podemos olhar a Jesus Cristo como exemplo e a humanidade, como ele perdoou, como ele amou, como ele se entregou. Tudo isso ele foi fazendo em graus máximos. A gente pode olhar para ele para que nós atinjamos a divindade que também é ele. Amém? Ô, Frei, repete para mim de novo essa última frase aí. A humanidade de Jesus Cristo é o caminho que ele nos deixou para atingirmos a sua divindade. Ok, obrigado. De nada. Alguma pergunta que ficou? Deixa eu ver se tem aqui do lado.
Adão e Eva, a Geice. Adão e Eva foram feitos a partir do modelo que é Jesus, sendo perfeitos. A partir da defectibilidade, eles passaram a ter pecabilidade. Exatamente isso. Na realidade, a pecabilidade é o conceito do pecado original. Então, Adão e Eva pecou, né, por desobediência, e aí, a partir deste pecado, dessa pecabilidade, todos os outros que vieram após eles, a geração, ficou defeituosa, a defectibilidade. Certo? Jesus não foi coagido, mas ele já se encarnou tendo a vontade racional? Não. A vontade racional é uma vontade humana. Jesus possuía, como a gente estava falando agora há pouco, né? Na Trindade, antes de Jesus se encarnar, ele só havia em Jesus a vontade divina e a operação divina. Entendeu? Quando ele assume, quando ele se encarna, a partir da encarnação, como todos nós, quando nascemos, também possuímos essa vontade racional. Jesus também possui essa vontade racional quando ele se encarnou. Aí, essa vontade racional, na sua liberdade, ele escolheu fazer a vontade divina. Deu para entender, Joyce? Mais alguma pergunta que ficaram na dúvida? A aula passada ficou muito mais fácil. Ah, sim. Como eu falei, né? Lá a primeira aula talvez ficava mais difícil com alguns termos, né? Mas eu falei que esses termos eles iriam voltando, até a gente conseguir assumir bem os termos da teologia, né? São termos teológicos. Ah, minha mãe, meu padrinho ali. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Está tranquilo? Então, mais ou menos isso, né? Que a gente vai passando. No encontro que vem, nós iremos falar sobre a ciência e a ignorância de Cristo. Como assim ciência e ignorância, né? Até que ponto a sabedoria divina caminhava com a sabedoria humana, né? E de que modo elas caminham, e de que modo Cristo era ignorante. Como assim ignorante? Jesus sabia de tudo quando ele se encarnou? Ou seja, ele sabia tudo que iria acontecer ou não? Ou Jesus, por ser Deus, sabia que ele iria ser traído por Judas? Sabia que ele ia morrer na cruz? Será que o lado divino dele não sabia? E aí, como que fica, né? Aí a gente tem que entender isso, que racionalmente e divinamente, ambas naturezas vão caminhando juntas numa mesma pessoa, em Jesus Cristo. Aí a gente vai ver melhor isso no encontro que vem, né? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode ir encerrando por aqui. Frei, eu tenho uma pergunta. Essa ideia de pecado original, ela não é um pouco contrária ao livre-arbítrio? Porque, por exemplo, pelo pecado de uma pessoa ou de duas, toda a humanidade já mudou uma natureza e ficou defectível, né? Mas por que, se pelos méritos das pessoas, os descendentes, as pessoas que vêm delas, né, dessa relação de geração, elas não assumem méritos também? Por exemplo, a gente tem alguns santos que são leigos que têm filhos. Por exemplo, Santa Isabel da Hungria teve filhos, né? E ela se tornou santa. Por que os filhos delas não se tornaram santos também? Porque o mérito não passou assim de geração para geração como passou de Adão para todos nós. Então, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, o ser humano, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Quando houve o pecado original, a defectibilidade, nós passamos a ser imagem de Deus, somos imagens, né? Por quê? Porque Deus olha para o seu Filho e tem nós como modelo. Entretanto, como que nós podemos ser semelhança de Deus se a partir de agora nós temos pecado? Em Deus não há pecado. Logo, a semelhança passou a ser a chamada conquista ou caminho de santificação. Então, até os católicos orientais, né, os ortodoxos orientais, eles não chamam de santos, por exemplo, São Francisco, Santa Clara, eles chamam de semelhantíssimos. Justamente por quê? Porque aquela pessoa, ela caminhou e ela se foi se assemelhando com o divino. Porque semelhança passou a ser uma conquista. Deste modo, quando a semelhança passou a ser uma conquista, né? Uma conquista, passa a ser algo individual. Né? Eu não posso passar, ou eu não posso fazer esta conquista para outro. Eu tenho que fazer minha conquista. Como diz Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a minha fé, encerrei a minha carreira, e agora o justo juiz vai me dar a coroa da vitória. Eu não posso, entendeu? Deste modo, fazer a corrida pelo outro, eu não posso combater o bom combate pelo outro, e muito menos passar este mérito para o outro, porque não tem como. Porque se o outro não quer. Porque aí que mora a questão do livre-arbítrio, né? Esta conquista, ela é feita de modo individual. Então, o mérito não passa, porque assemelhar-se com Cristo, assemelhar-se com Deus, passou a ser esta conquista, este combate, esta corrida na fé. Não sei se deu para ficar claro, né? Mas o pecado, ele passa justamente por causa dessa tendência que nós temos de pecar, né? Que todo mundo tem, que é esse defeito, essa defectibilidade, e a gente vai passando por isso, porque a gente perdeu os chamados dons preternaturais, que uma hora a gente volta a falar melhor também, perdemos, e agora, então, para reconquistarmos isso, nós temos que combater o bom combate. É uma reconquista da semelhança, que aí é um caminho de santidade. Eu não posso conquistar pelo outro, por causa justamente da liberdade. Quando diz, Pai, afasta de mim esse cálice, Jesus era somente humano, e por que Deus não responde? Isso é muito interessante, essa pergunta que você fez, justamente porque várias frases de Jesus, algumas é feito de modo totalmente humano, e alguns é feito de modo totalmente divino, e alguns é feito totalmente de modo teândrico, humano e divino ao mesmo tempo. E esta frase é justamente uma frase humana. Pai, afasta de mim esse cálice. Então, foi uma vontade humana, né, de Cristo ali. Afasta de mim esse cálice. E por que Deus não responde? Porque Deus não precisa responder, porque Deus também é Ele. E essa frase, inclusive, Santo Agostinho vai utilizar depois para fazer uma outra reflexão, né, sobre o pai e o filho, né? Mas vamos pegar, Pai, afasta de mim esse cálice. Tá, mas ele é divino. Ele também, Deus iria responder a ele, mas de que maneira? Mas ele também é Deus. Tá dando para entender? Porque senão a gente pode cair também no subordinacionismo e achar que Deus, Pai, é mais do que o Filho e ia tirar o Filho da cruz. Não, não tem como o Pai tirar o Filho da cruz. Por quê? Porque o Filho também é Deus. Lembramos que o Filho é consubstancial ao Pai. É uma mesma natureza. Entendeu? Deus não responde justamente porque a natureza divina mora também nele. Não sei se deu para ficar um pouco... É meio estranho, né? Porque aí quando a gente pega uma frase dessa, que justamente é uma frase que mostra a humanidade de Cristo,
bem a humanidade de Cristo, e aí a gente tem que entender que essa humanidade, ela não está separada da divindade. Ele não responde porque o divino justamente mora nele também. De nada, Elza. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então é isso, gente. Né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos e uma boa santa noite. Santa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Frei. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Frei. Boa noite a todos. Boa noite.